Imagine começar o dia recebendo um presente divino que pode transformar completamente sua vida. Sim, este novo amanhecer não é fruto do acaso. Ele foi concedido a nós pela infinita graça de Deus. E junto com a dádiva da vida, recebemos uma oportunidade preciosa e inestimável, a de buscar a presença dele e renovar com fervor e sinceridade a nossa fé. Antes de iniciarmos esta oração, quero convidar você a se colocar diante do Senhor com reverência e humildade. Inspire-se na poderosa palavra registrada em Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Este versículo revela com clareza e profundidade a prioridade absoluta que Jesus dava à oração. Mesmo nos momentos mais silenciosos, solitários e aparentemente insignificantes do dia. O Mestre nos ensina, por meio de seu exemplo, que antes de qualquer atividade, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer palavra ou passo, precisamos buscar a presença do Pai Celestial com um coração cheio de gratidão. Cada amanhecer é um lembrete vivo de que a fidelidade de Deus nunca falha, um convite gracioso para reconhecermos sua presença constante e inabalável em nossas vidas. Que esta oração seja para você um refúgio de paz em meio à agitação, uma luz que ilumina seus caminhos nos momentos de incerteza, confusão ou escuridão. Agora respire fundo, aquiete sua alma, silencie as distrações ao seu redor e una-se a mim, em espírito e em verdade, neste momento sagrado. Vamos orar. Divino Pai eterno, hoje nos aproximamos da Tua presença com os corações transbordantes de gratidão. Não desejamos começar este novo dia de forma qualquer, superficial ou automática. Não queremos abrir os olhos e simplesmente mergulhar na rotina, como se tudo fosse mero acaso ou obrigação vazia. Queremos, antes de tudo, parar. Queremos silenciar a alma, aquietar os pensamentos turbulentos e reconhecer, com toda a clareza e reverência, que foi o Senhor quem, em sua misericórdia infinita, nos concedeu mais uma oportunidade de viver, de respirar, de recomeçar, de experimentar a vida em sua plenitude. Obrigado, Senhor, por nos dar mais um dia. Sabemos, com profunda consciência, que acordar é uma bênção imensa, uma dádiva que nem todos recebem. Por isso, te louvamos, Pai Celestial, porque nos foi dado o dom sagrado da vida e queremos, com todo o nosso ser, usar esse dom para te honrar, glorificar e servir. Colocamos diante de ti, neste momento solene, cada batida do nosso coração, cada pensamento que brota em nossa mente, cada passo que daremos ao longo deste dia, cada decisão que tomaremos, sejam elas grandes ou aparentemente pequenas. Tudo isso, Senhor, queremos consagrar a Ti, entregar nas Tuas mãos, assim como Jesus fez, conforme nos revela a Tua palavra em Marcos 1:35. Queremos Te buscar antes de tudo. Antes de ouvir qualquer voz humana, antes de absorver qualquer conselho, antes de seguir qualquer orientação terrena, queremos, acima de tudo, ouvir a Tua voz. Antes de receber qualquer direção do mundo, queremos receber a Tua direção divina, celestial, perfeita. Que o nosso coração, Senhor, esteja plenamente sintonizado contigo neste novo dia, para que não desperdicemos, nem por um instante sequer, a chance preciosa de viver de forma plena, com propósito claro, alinhado à Tua vontade soberana. Obrigado, Pai, pelas pequenas coisas, aquelas que muitas vezes ignoramos, subestimamos ou damos como garantidas. Obrigado pela cama onde dormimos em segurança, pelo teto que nos cobre e protege, pelo alimento que nos sustenta, pelo corpo que ainda tem forças para se mover, pela saúde, mesmo que em processo de restauração, mesmo que com limitações visíveis. Ainda assim, é graça. É Tua graça.
Obrigado, Pai, pelas pessoas que amamos, pelas oportunidades que já nos deste e também pelas que ainda estão por vir, guardadas em teus planos perfeitos. Nos momentos difíceis, ajuda-nos a lembrar, com firmeza e convicção, que cada novo dia também carrega consigo novas misericórdias, frescas, renovadas, abundantes. Assim como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É nessa fidelidade imutável que descansamos. Te agradecemos, Senhor, porque tu não mudas. Tu és constante, fiel, justo, amoroso, sempre presente. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece ao nosso lado. Mesmo quando nos desviamos, tua graça nos busca, nos alcança, nos traz de volta. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro, sem saída, sem esperança, a tua luz se faz presente, iluminando os caminhos, dissipando as sombras. Por isso, nossa oração hoje não é apenas por pedidos, por súplicas ou necessidades, embora elas existam e sejam legítimas, mas acima de tudo, por reconhecimento. Nós te reconhecemos, Senhor, em todos os nossos caminhos. Entregamos este novo dia inteiramente em tuas mãos, que ele seja guiado pela tua sabedoria infinita, abençoado com tua presença constante e marcado em cada instante por tua bondade inesgotável. Pedimos que tudo o que fizermos neste dia, cada palavra, cada gesto, cada atitude, glorifique o teu nome santo. Que possamos andar com humildade genuína, agir com amor verdadeiro, falar com sabedoria celestial e pensar com pureza de coração. Que nossos olhos sejam capazes de enxergar oportunidades e não apenas problemas, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz e não apenas os ruídos confusos e vazios deste mundo. Senhor, se enfrentarmos lutas hoje, e sabemos que elas virão, que não percamos a gratidão, que mesmo em meio às tribulações, possamos dizer com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. Se formos surpreendidos por desafios inesperados, que possamos lembrar com fé inabalável que tu és soberano sobre todas as coisas. Se nos sentirmos fracos, cansados, incapazes, que possamos nos fortalecer em ti, como declarou o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que já recebemos, visíveis e invisíveis, e também pelas que ainda estão por vir, guardadas em teus planos perfeitos. Sabemos que há coisas que ainda não entendemos, orações que parecem não ter sido respondidas, promessas que parecem distantes no horizonte, mas mesmo assim te agradecemos, porque confiamos no teu tempo, que é sempre perfeito. Confiamos na tua fidelidade, que nunca falha, e descansamos com plena segurança no teu amor, que nunca nos abandona. Obrigado por nos dar acesso irrestrito ao teu trono de graça, onde podemos derramar nossos corações sem medo, sem máscaras e encontrar verdadeira paz. Obrigado por nos lembrar todos os dias que não estamos sozinhos, que o teu Espírito Santo habita em nós, nos consola, nos guia, nos fortalece em todo o tempo, em toda circunstância. Que este dia seja vivido conscientemente em tua presença. Que cada momento, desde os mais simples, cotidianos e aparentemente banais, até os mais intensos, desafiadores e transformadores, seja uma oportunidade real, concreta, de reconhecermos a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Que possamos ter olhos espirituais abertos para ver teus livramentos, mesmo quando são sutis. Que tenhamos mãos abertas, generosas, prontas para abençoar os outros, como fomos abençoados.
Que tenhamos um coração disposto, maleável, obediente, sempre pronto a dizer sim à tua vontade. Senhor, toma este dia em tuas mãos. Se for da tua vontade soberana, abre portas, portas de oportunidade, de bênção, de crescimento espiritual e material. Se for necessário, fecha outras, aquelas que nos levariam por caminhos errados, perigosos ou contrários à tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a confiar plenamente em Ti, não apenas quando entendemos, mas especialmente quando não entendemos. Ensina-nos a esperar, com paciência, com fé, com perseverança. Ensina-nos a caminhar, não por nossa própria força, mas pela Tua graça. E, acima de tudo, que não falte gratidão em nossos lábios, nem quando o dia for difícil, nem quando as circunstâncias não forem como esperávamos. Que nossa oração, em todo momento, continue sendo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai amado e misericordioso, sabemos que Tu és santo, santo em Teu ser, santo em Teus caminhos, santo em Teus propósitos. E sabemos também que não há como nos aproximarmos de Ti sem reconhecermos com sinceridade e humildade as nossas falhas, os nossos erros, as nossas negligências, sem abrirmos o coração para sermos transformados profundamente pela Tua graça redentora. Senhor, reconhecemos e confessamos diante de Ti que muitas vezes começamos o nosso dia distraídos, apressados, tomados pela ansiedade, pela pressão, pela rotina sufocante. Esquecemos de parar, de silenciar, de ouvir a Tua voz suave e poderosa. Esquecemos de reconhecer, com gratidão, a Tua mão protetora e provedora sobre as nossas vidas. Quantas vezes acordamos sem sequer lembrar de Te agradecer pelo dom da vida, por mais um dia que nos é concedido, não por merecimento nosso, mas unicamente por Tua misericórdia infinita. Por isso, neste momento solene, confessamos a nossa negligência espiritual. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que deixamos de Te buscar, por preguiça, por orgulho, por distração. Por cada pensamento, palavra ou atitude que não agradou ao Teu coração santo. Por termos dado mais atenção às preocupações passageiras deste mundo do que à Tua presença eterna. Por termos confiado mais em nossos próprios esforços, em nossa própria inteligência, em nossas próprias estratégias, do que em Tua direção soberana e perfeita. Por não termos praticado a gratidão, mesmo em meio às Tuas incontáveis, abundantes, diárias bênçãos. Senhor, limpa o nosso coração de toda ingratidão, de toda dureza, de toda indiferença espiritual. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, como clamou o salmista em Salmos 51:10. Renova dentro de nós um espírito reto, íntegro, sensível à Tua voz. Que possamos viver este novo dia com uma consciência limpa, restaurada, livre da culpa, leve pela graça e profundamente sensível à Tua voz, aos Teus sussurros, aos Teus convites. Queremos Te entregar agora todos os fardos que temos carregado, consciente ou inconscientemente. Entregamos as mágoas que ainda nos ferem, que ainda sangram, que ainda nos prendem. Entregamos os medos que nos paralisam, que nos impedem de avançar, de sonhar, de confiar. Entregamos os pecados àqueles que insistem em nos prender, em nos acusar, em nos afastar de Ti. Não queremos viver mais um dia como se fôssemos escravos da culpa ou da vergonha. Tua palavra nos garante, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiamos, Senhor, nessa promessa eterna e nos rendemos totalmente e completamente à Tua graça transformadora. Sabemos que não há nada em nós que mereça o Teu amor, mas sabemos também, com absoluta certeza, que o Teu amor é infinitamente maior que todos os nossos pecados, falhas e limitações. Por isso, nos lançamos agora em Teus braços amorosos,
crendo sem sombra de dúvida que pelo sangue precioso de Jesus somos lavados, perdoados, restaurados, feitos novas criaturas. Que este novo dia não seja carregado por culpas antigas, por feridas não curadas, por acusações do passado, que seja vivido, sim, com a leveza gloriosa de quem foi alcançado, resgatado, renovado pela misericórdia divina. Senhor, também queremos pedir perdão, especificamente, pelas vezes que reclamamos em vez de agradecer. Pelas vezes que deixamos a murmuração, a queixa, o descontentamento tomarem o lugar que pertence à adoração, ao louvor, à gratidão. Pelas vezes em que nossos olhos se fixaram mais nas perdas, nas faltas, nas dificuldades, do que nas bênçãos, nas provisões, nas misericórdias diárias. Ensina-nos, Senhor, a cultivar intencionalmente, diariamente, um coração grato. Não apenas quando tudo está bem, quando o sol brilha e os ventos são favoráveis, mas principalmente quando as circunstâncias são desafiadoras, quando as tempestades rugem, quando os caminhos parecem escuros. Que sejamos gratos, não só pelo que temos, não só pelas bênçãos materiais ou emocionais, mas acima de tudo, por quem Tu és, por Teu caráter, por Teu amor, por Tua fidelidade, por Tua presença constante. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando falhamos, e falhamos muitas vezes, Tu permaneces fiel. Obrigado porque Tu não nos acusa, como o inimigo faz, mas nos acolhes com braços abertos, como o pai acolheu o filho pródigo. Obrigado porque podemos recomeçar, não apenas a cada novo dia, mas a cada novo instante em que nos voltamos para Ti com arrependimento sincero, com coração quebrantado, com fé viva. Pai, purifica-nos mais profundamente. Restaura-nos mais completamente. Enche-nos mais abundantemente com Teu Espírito Santo. Que não desperdicemos este novo dia tentando caminhar sozinhos, por nossas próprias forças, por nossas próprias estratégias. Que sejamos guiados em cada passo pela Tua graça, sustentados em cada queda pelo Teu perdão, fortalecidos em cada fraqueza pelo Teu amor inabalável. Senhor Jesus, também queremos agora olhar ao redor, para além de nós mesmos, e interceder por aqueles que estão ao nosso lado, por nossos familiares, amigos, conhecidos, e até mesmo por aqueles que não conhecemos pessoalmente, mas que hoje precisam urgentemente de oração, porque Tua palavra nos ensina e nos ordena a amar o próximo como a nós mesmos e a carregar as cargas uns dos outros. E é exatamente isso que queremos fazer agora, diante de Ti, em espírito de intercessão e compaixão. Oramos, primeiro, pela nossa família, Senhor. Agradecemos pelas vidas que nos deste como parte do nosso círculo mais íntimo, mais sagrado. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, avós, sobrinhos, primos, todos aqueles que fazem parte da nossa história, da nossa jornada, do nosso coração. Pedimos que a Tua mão poderosa, protetora, restauradora, esteja sobre cada lar representado nesta oração. E onde há brigas, entre a reconciliação. Onde há silêncio frio, volte a haver diálogo amoroso. Onde há doença, que venha a cura completa, física, emocional, espiritual. Onde há escassez, que o Teu favor se manifeste em provisão abundante, surpreendente, sobrenatural. Que os lares sejam restaurados, não apenas como estruturas físicas, mas como ambientes de paz, de honra, de respeito mútuo, de comunhão profunda, de amor verdadeiro. Senhor, também intercedemos pelos nossos amigos e irmãos em Cristo, por aqueles que andam conosco, nos acompanham nas alegrias e nas lutas, nos aconselham, nos apoiam e muitas vezes também sofrem em silêncio, escondendo suas dores por vergonha ou medo. Que eles sintam, hoje, agora, a Tua presença real, tangível, consoladora. Que nenhuma angústia, nenhuma solidão,
nenhuma preocupação seja maior, nem mais forte, do que a certeza absoluta de que o Senhor cuida de cada um deles com amor eterno, pessoal, inabalável. Visita, Senhor, os que estão desanimados, os que perderam a esperança, os que estão pensando em desistir. Renova suas forças, não com força humana, mas com teu amor inabalável, com tua promessa viva, com tua presença constante. Oramos também, Senhor, pelos nossos relacionamentos, em todas as suas formas e dimensões. Sabemos que o inimigo de nossas almas tenta constantemente semear divisão, ofensa, mágoa, ressentimento, mas declaramos em oração, com autoridade espiritual, que o teu Espírito Santo trará, onde for necessário, perdão profundo, cura emocional verdadeira, restauração completa. Que os relacionamentos rompidos, por mal-entendidos, por orgulho, por falta de comunicação, por feridas não tratadas, sejam restaurados pelo poder transformador do teu amor. Que as alianças firmadas sob o teu nome, no casamento, na amizade, na irmandade espiritual, sejam fortalecidas, aprofundadas, purificadas. Que haja crescimento mútuo, respeito genuíno, honra recíproca. Senhor, intercedemos com fervor por aqueles que lutam contra vícios e prisões espirituais. Batalhas muitas vezes ocultas, travadas em segredo, que roubam liberdade, dignidade, paz, propósito. Sabemos que muitos enfrentam em silêncio dependências que os escravizam, do álcool, das drogas, da pornografia, do jogo, da mentira, da raiva, do medo, da ansiedade. Mas cremos, com toda a nossa alma, no teu poder libertador. Visita agora cada pessoa que precisa ser livre. Rompe, Jesus, as correntes físicas, emocionais, espirituais. Traz libertação verdadeira, completa, duradoura, porque onde o teu Espírito está, ali há liberdade, segundo Coríntios 3:17. Levanta novos começos, onde havia fracasso, restaura identidades, onde havia vergonha, enche cada alma, vazia, cansada, ferida, de propósito eterno e vida nova, abundante. Oramos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão internados, acamados, debilitados ou que receberam diagnósticos difíceis, dolorosos, assustadores. Tu és o Deus que sara, Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Estende tua mão poderosa, misericordiosa, sobre cada corpo enfermo e traga cura completa, no físico, na alma, no espírito. Vai, Senhor, até os hospitais, até os lares, até as clínicas e realiza milagres que a medicina não pode explicar, que a ciência não pode reproduzir. Dá sabedoria sobrenatural aos profissionais da saúde, dá consolo profundo aos familiares aflitos, dá força sobrenatural àqueles que lutam, que resistem, que não desistem. Também intercedemos pelos enlutados, por aqueles que carregam em seus corações o peso esmagador da perda, da ausência, da saudade. Consola cada coração, Pai, com tua paz que excede todo entendimento. Intercedemos por todos que sofrem em silêncio, com dores emocionais profundas, feridas espirituais abertas, traumas não resolvidos. Aqueles que sorriem por fora, mas choram por dentro. Aqueles que se sentem invisíveis, esquecidos, descartados, sobrecarregados. Que neste exato dia eles possam sentir, de forma real, tangível, o toque do teu amor. Que sintam o teu cuidado nos detalhes, nas pequenas coisas, nos gestos imperceptíveis aos olhos humanos. Que vejam, mesmo que sutis, sinais de que o Senhor está com eles, perto deles, por eles. Que haja cura na mente, libertação na alma, restauração da autoestima e um novo sopro de vida, de esperança, de propósito. Oramos também, Senhor, pelos que estão enfrentando crises financeiras, desemprego, dívidas, portas fechadas, escassez aparente. Senhor, abre caminhos onde parece não haver saída.
Dá sabedoria para tomar decisões sábias. Dá criatividade para enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Dá sustento diário, fiel, suficiente. Que nenhuma família falte o pão, que nenhum coração falte esperança. Levanta oportunidades inesperadas, divinas, conexões estratégicas que abram portas, provisão sobrenatural que surpreenda, que testemunhe do teu poder, que ninguém desanime por causa da escassez momentânea, que todos possam ver com olhos de fé tua fidelidade operando, mesmo em meio às dificuldades mais intensas. Senhor, voltamos nosso coração agora para o mundo, para além do nosso círculo pessoal. Intercedemos pelas nações, por seus governantes, por aqueles que tomam decisões que afetam milhões. Que haja temor do Senhor sobre os corações dos líderes. Que a tua justiça prevaleça sobre a corrupção, sobre a injustiça, sobre o egoísmo. Que a corrupção ceda lugar à integridade, à honestidade, ao serviço verdadeiro. Oramos pelos que estão em zonas de guerra, pelas crianças em perigo, pelos missionários que arriscam suas vidas, pelos cristãos perseguidos por amor a ti, pelos refugiados, pelos esquecidos, pelos marginalizados. Que o teu reino venha em poder, em glória, em justiça. Que a paz, a justiça e o teu amor alcancem e transformem os lugares mais escuros, mais violentos, mais desesperados da terra. Te pedimos também por todos que ainda não te conhecem, por aqueles que andam perdidos, sem direção, sem propósito, buscando, muitas vezes em lugares errados, sentido para a vida. Usa nossas vidas como instrumentos vivos para ser luz neste mundo escuro. Que nossas atitudes, nossas palavras, nosso testemunho silencioso revelem de forma autêntica o teu amor, a tua graça, a tua verdade. Que hoje, ao abrirem os olhos para mais um dia, tenham um encontro verdadeiro, transformador, pessoal contigo. Que vejam tua graça nos detalhes do cotidiano. Que sintam tua presença, chamando-os, convidando-os, atraindo-os para perto de ti. Senhor Jesus, que nossas orações não fiquem apenas em palavras bonitas, eloquentes, bem articuladas, mas sejam acompanhadas, inevitavelmente, por atitudes concretas de compaixão, de serviço, de amor prático. Que sejamos, de fato, resposta às orações de alguém. Que este novo dia seja também uma nova chance, uma nova oportunidade de amar mais, perdoar mais, ajudar mais, interceder mais. Que sejamos instrumentos da tua paz em um mundo sedento de esperança. Senhor nosso Deus, declaramos com fé viva que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46:1. Não importa o que enfrentaremos hoje, não importa quais sejam as lutas, os desafios, as tempestades que surgirem ao longo do caminho, a tua presença vai adiante de nós, a tua mão nos sustenta, mesmo quando não vemos saída, mesmo quando tudo parece escuro, sem esperança, nós cremos. Tu és a nossa luz, nosso guia, nosso abrigo seguro. Assim como está escrito em Isaías 41:10, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor, essa é a nossa declaração de fé. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu amor. Nenhuma notícia ruim, nenhuma circunstância inesperada, nenhum ataque do inimigo. Nada pode anular, nem adiar, nem modificar os planos perfeitos que o Senhor tem para nós. Declaramos que as tuas misericórdias se renovam sobre nós, como diz Lamentações 3:22. Mesmo que tenhamos errado ontem, mesmo que tenhamos tropeçado, caído, falhado,
Hoje é um novo dia, e com esse novo dia vem uma nova oportunidade de recomeçar, de viver com propósito, de fazer diferente, de nos aproximarmos mais, muito mais de Ti. Não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E é essa a certeza que fortalece a nossa alma. Cremos que o Senhor é o nosso provedor e por isso declaramos com fé: não faltará o pão em nossa mesa, não faltará direção em nossa caminhada, não faltará força para continuar, mesmo quando estivermos exaustos. Como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso, não vivemos presos ao medo da falta, mas vivemos ancorados, firmemente, na certeza da Tua fidelidade. Declaramos também que a Tua paz reina em nosso coração, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às incertezas. Como está escrito em João 14:27, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que o Senhor dá é maior do que qualquer circunstância. Ela acalma tempestades, traz clareza à mente confusa, cura feridas profundas da alma. Por isso, declaramos com fé inabalável, somos guardados, agora, hoje, sempre, pela Tua paz, que excede todo entendimento. Senhor Deus, proclamamos com ousadia celestial que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mesmo diante das batalhas, o Teu Espírito nos fortalece, nos capacita, nos levanta. A vitória verdadeira, eterna, não vem da nossa força, mas do Teu poder que opera em nós. E é nesse poder, e só nele, que confiamos. Declaramos que o Senhor tem planos para nós de paz e não de mal, planos de nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias 29:11. Não importa se ontem foi difícil, não importa se o passado foi marcado por dores, lágrimas, perdas. O futuro, o nosso futuro, está nas Tuas mãos. E é um futuro abençoado, promissor, cheio de propósito. O Senhor está escrevendo, agora, uma nova história em nossas vidas. E confiamos, totalmente, na Tua direção perfeita. Proclamamos também que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Como diz Isaías 54:17. O Senhor é o nosso escudo, nossa proteção, nossa fortaleza inabalável. O inimigo pode até tentar, mas não terá sucesso, porque quem guarda a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. E com fé, viva, ousada, triunfante, nós dizemos: Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, proclamamos que este será um dia abençoado, cheio da Tua graça, cheio de Tua direção, cheio de Tua presença gloriosa. Não pelas nossas obras, mas porque o Senhor é bom, porque as Tuas promessas são fiéis e nós, conscientemente, intencionalmente, decidimos viver este dia com fé, com esperança, com gratidão transbordante. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos agora entregando ao Senhor a nossa área financeira, profissional e empresarial. Sabemos que tudo vem de Ti, o pão sobre a mesa, o sustento diário, a força para trabalhar, as oportunidades que surgem, muitas vezes inesperadas. Tudo é presente do Senhor, e por isso Te honramos reconhecendo que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai, queremos começar declarando com fé que toda sabedoria para lidar com o dinheiro,
vem de ti. Quantas vezes, Senhor, tomamos decisões precipitadas, guiados pelo impulso, pelo medo, pela ansiedade, e colhemos prejuízos, frustrações, dívidas. Por isso, neste momento pedimos, derrama sobre nós, abundantemente, sabedoria do alto, sabedoria celestial, para administrar nossos recursos com inteligência, prudência, visão espiritual. Ensina-nos, Senhor, a viver com equilíbrio, a não gastarmos mais do que recebemos, a não sermos movidos por cobiça ou por ansiedade disfarçada. Dá-nos domínio próprio, para poupar com responsabilidade, gastar com discernimento, investir com propósito eterno. Que em cada escolha financeira, grande ou pequena, o Teu Espírito Santo nos conduza para que não caiamos em armadilhas de dívidas, consumismo desenfreado, ilusões passageiras. Senhor, pedimos também pela área profissional. Tu conheces cada filho e filha, teus que ora agora, enfrentando dificuldades no trabalho. Tu vês os que estão desempregados, os que enfrentam pressão insuportável, os que vivem com medo constante de perder o sustento. Senhor, estende tua mão poderosa, abre portas que ninguém pode fechar, leva teus filhos aos lugares certos, com as conexões certas, no tempo certo, perfeito, assim como diz tua palavra em Salmos 90:17. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, prospera também a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, consolida a obra das nossas mãos. Declaramos com fé, o Senhor firmará o nosso trabalho. Cada esforço, cada dedicação, cada semente lançada em fidelidade frutificará segundo a tua vontade perfeita. Senhor, oramos por aqueles que estão lutando por promoção, crescimento, reconhecimento, no trabalho, na carreira, que eles não sejam esquecidos nem ignorados pelos homens, mas que sejam elevados, exaltados pelo Senhor. Toca corações, transforma ambientes, onde houver portas fechadas, por inveja, por injustiça, por maldade. Intervém, Senhor, com tua justiça divina, que é perfeita, imparcial, soberana. Oramos também por aqueles que têm negócios próprios, empreendedores, trabalhadores autônomos, profissionais liberais. Abençoa as decisões que eles precisam tomar. Que não falte clareza, visão estratégica, honestidade, nem temor ao Senhor. Pai, abre caminhos de crescimento, boas parcerias, livra-os de fraudes, prejuízos, quebras inesperadas e, acima de tudo, que cada negócio, cada trabalho, cada centavo recebido seja consagrado ao Senhor, como instrumento de bênção, de impacto, de expansão do Teu reino. Senhor, ensina-nos a honrar-Te com os nossos bens, a sermos generosos, a ajudar quem precisa, a semear fielmente no reino. Que nunca sejamos escravos do dinheiro, mas servos Teus, prontos, dispostos, alegres, para usar os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, para glorificar o Teu nome e espalhar o Teu amor. Assim como diz Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas colheitas. Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Nós declaramos com fé, colheremos abundantemente, conforme a fidelidade com que plantamos. E se hoje há escassez, Senhor, que ela se transforme em fartura. Se há estagnação, que se transforme em avanço vigoroso. Se há cansaço, que se transforme em renovação poderosa. Toca, Senhor, as finanças do Teu povo. Toca o trabalho, toca os sonhos profissionais, toca os negócios, toca as carreiras. Senhor, oramos também pelos que estão estudando, se preparando, buscando capacitação, qualificação, crescimento intelectual. Dá ânimo, direção, foco, para não se perderem pelo caminho, que se levantem, por meio deles, homens e mulheres capacitados,
não apenas para o sucesso humano passageiro, mas para cumprir, com excelência, o teu propósito eterno na sociedade, na igreja, no mundo. E por isso dizemos, com gratidão transbordante, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que já temos. Obrigado pelo que ainda não veio, porque sabemos, com absoluta certeza, que está a caminho. A provisão virá, o socorro virá, a resposta virá. E quando chegar, saberemos, sem sombra de dúvida, que foi a tua mão, o teu favor, o teu cuidado de Pai. Senhor Jesus, ouça atentamente a nossa oração. Depois de tudo que oramos, tudo que entregamos, tudo que confessamos, queremos agora, simplesmente, descansar em tua presença. Sabemos, com profunda convicção, que tu nos ouves. Sabemos que tua fidelidade nunca, jamais falha. E mesmo quando não vemos sinais imediatos, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, cremos com toda a nossa alma que tu já estás agindo em nosso favor. Tu conheces profundamente cada coração que acompanhou esta oração. Conheces as lágrimas escondidas, os medos não ditos em voz alta, as dores que ninguém vê, mas que tu vês e sentes como se fossem tuas. Se houver alguém abatido, que se levante em ânimo novo. Se houver alguém com medo, que seja coberto completamente pela tua coragem celestial. Se houver alguém esperando ansiosamente por um milagre, que continue crendo, sem vacilar, porque tu não esqueces, nem ignoras, nenhuma oração feita com fé verdadeira. Ajuda-nos a lembrar, todos os dias, que mesmo nos dias difíceis, tu estás no controle. Nada, absolutamente nada, escapa ao teu olhar onisciente. Nenhuma oração feita em teu nome, em teu espírito, é em vão. E ainda que as respostas demorem, elas virão, no tempo certo, da forma perfeita, como só um Pai amoroso, sábio e soberano sabe fazer. Senhor, que esta oração ecoe profundamente dentro de nós, que ela continue produzindo fruto ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida. Que nos momentos de incerteza possamos lembrar com clareza das tuas promessas eternas. Que nas horas de dor possamos recordar com fé que tu és o Deus que cura, restaura e transforma completamente. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso sustento, tu és a nossa rocha inabalável. E por mais que o mundo mude, por mais que as circunstâncias mudem, tu não mudas, tu permaneces, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós declaramos, com fé inabalável, estamos seguros em ti, firmados na rocha, que é Cristo, cobertos pelo sangue precioso de Jesus, amparados pelo teu Espírito Santo, consolados pela tua palavra viva, guiados pela tua mão fiel em todo momento. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja, que nenhuma mentira nos engane, que nenhuma acusação nos paralise. Nós pertencemos totalmente a ti, Senhor, e sabemos com absoluta certeza que o teu cuidado é constante, perfeito, cheio de amor e que nunca falha. Encerramos esta oração com fé renovada, com o espírito fortalecido, com o coração transbordante de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam agora e sempre com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu de forma real a presença de Deus, se sua fé foi renovada, fortalecida, reacendida, escreva amém aqui nos comentários. Esse simples gesto é uma declaração pública de fé. É também uma forma poderosa de dizer: eu creio firmemente nas promessas de Deus para a minha vida.
E se você tem um pedido especial de oração, por você, por alguém da sua família, por uma situação que está vivendo, compartilhe aqui nos comentários. Nós queremos, de verdade, orar com você, interceder por você, crer junto com você, por milagres, respostas, direção divina, exatamente onde você mais precisa. Nosso canal é e sempre será um espaço de fé, de oração, de esperança viva. Inscreva-se se ainda não for inscrito e ative as notificações para receber todas as próximas orações e mensagens que edificam, fortalecem e transformam a alma. Aqui, você nunca estará orando sozinho. Se esta oração foi, de fato, uma bênção na sua vida, compartilhe generosamente com alguém que esteja precisando urgentemente ouvir uma palavra de fé, de esperança, de gratidão. Hoje, você pode e vai ser o instrumento que Deus usará para fortalecer, encorajar, restaurar outra pessoa. Aproveite para continuar crescendo em fé e santidade. Assista agora mesmo o vídeo recomendado na tela e continue desfrutando da presença santíssima de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje, amanhã e sempre. Que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima oração.